pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa eu trago um assunto que assusta muitas famílias, mas também gera dúvidas, inseguranças e até culpa. Vamos falar sobre alergia à proteína de leite de vaca, mais conhecida com a sigla APLV. E para esse assunto muito importante, eu trago o médico gastropediátrico, o Dr. Marco Farina. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no programa. É uma honra recebê-lo. Muito obrigado, fiquei muito feliz com o convite. Eu primeiro, assim, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria então que tu te apresentasse, contasse um pouquinho, né, como é que é o teu trabalho, como é que funciona e onde tu atende. Eu sou catarinense, fiz minha formação toda aqui em Porto Alegre, na Universidade Federal de Ciências da Saúde. Fiz a formação como médico, pediatra e gastropediatra. Hoje eu atendo no serviço de gastropediatria da Santa Casa. E também, hoje eu atendo no consultório em Porto Alegre e também na minha cidade natal, que é Concórdia. Então, vamos começar com um quadro de perguntas, tá, doutor? Tá preparado? Preparado. Então tá. Explica para nós o que é a APLV. Então, a APLV é a alergia à proteína do leite de vaca. Ela é a alergia alimentar mais comum da infância. Normalmente é nos primeiros anos de vida, né? O que é importante a gente entender da alergia, que o que acontece, quando a gente consome algum alimento, ele vai ser digerido, vai ser absorvido, e o que a gente não utilizar vai ser eliminado pelo nosso corpo. Por algum motivo, as proteínas, como a proteína do leite de vaca, mas também o ovo ou o amendoim, por exemplo, quando eles passam no trato gastrointestinal das crianças, o organismo entende que é um corpo estranho, que tem algo diferente acontecendo. E aí faz uma reação que a gente chama de imunomediada, faz uma reação inflamatória no corpo da criança e aí ela tem os sintomas. E com que idade mais ou menos costuma aparecer? Normalmente nos primeiros meses de vida, tá? Até os 2, 4, 6 meses de vida. Quando passa desse período que tem uma associação com algum alimento específico, a gente já começa a desconfiar de alguma outra causa que não seja só alergia alimentar. Sim. E quais são os sintomas, assim, que os pais devem perceber, né? Quando a criança começa, de repente, né, regurgitar, ter um pouco de refluxo, né? Quais são os principais sintomas? Então, é interessante na alergia que tem dois tipos principais. Um tipo que são sintomas imediatos, que é questão de minutos até 1, 2 horas, que tem o contato com a proteína. E esses sintomas são mais fáceis de fazer uma associação, que foi por causa do alimento. Pode fazer lesão de pele, como se fosse uma dermatite, que a gente chama de urticária, que é uma lesão um pouco mais elevada, que coça. Mas pode fazer também inchaço no olho, pode fazer dificuldade para respirar, ou na parte mais alta, ou como chiado no peito. Mas também essa criança pode ter uma anafilaxia, que aí pode ser esses sintomas juntos, que é a reação mais grave. Isso é os sintomas imediatos. E aí existe os que não são imediatos, que aí leva mais tempo para ter sintomas, que pode levar até horas para aparecer. Que aí sim são do trato gastrointestinal, que aí pode ser cólica, pode ser o refluxo, pode ser vômito, pode ser sangue nas fezes e pode ser diarreia também. Nossa, e qual é então os pais têm que eles logo começam a perceber todos esses sintomas, eles têm que ficar bem atentos, né, com esses sintomas, principalmente até deve assustar, né, quando vir sangue nas fezes, né? Exatamente, exatamente. E muitos sintomas que a criança tem, criança pequena, realmente confunde, porque pode ser muita coisa. Algumas crianças têm uma imaturidade do trato gastrointestinal, que é o período inicial ali da vida, que a criança pode ter cólica, pode vomitar mais, ter regurgitação, mas não necessariamente isso seja uma doença. Não são todos esses sintomas que sejam alergia. Só que quando foge do normal, quando começa a ser muita quantidade, aí a gente vai ter que começar a pensar, opa, talvez tenha algo de diferente, talvez realmente tenha uma alergia por trás dos sintomas. E é difícil o diagnóstico, doutor? O que é mais difícil no diagnóstico da alergia é que não existe um exame que a gente faz o diagnóstico. É pela conversa com o paciente, entender bem os sintomas, examinando a criança. E a gente tem o teste de provocação oral, que nada mais é do que a gente tentar retirar a proteína do leite de vaca e depois oferecer de novo. Então, por exemplo, se é uma mãe que está amamentando, a mãe está consumindo uma dieta normal e a criança começou com sangue nas fezes. A primeira conduta que a gente faz é tirar a proteína do leite de vaca da dieta da mãe, porque é assim que o bebê está recebendo a proteína do leite, né? E o que é esperado? Que o bebê melhore dos sintomas inicialmente. Depois de mais ou menos 2 a 4 semanas, o bebê vai ter que ser reexposto à proteína. Então a mãe vai consumir algo que tenha, de novo, a proteína do leite e a gente vai ver se o bebê vai voltar com sintomas. Então, a gente primeiro tira a proteína, o bebê melhora e depois, quando fizer uma reexposição,
o bebê volta a ter sintomas. A alergia ela é reprodutível, a gente tem que reproduzir o mesmo sintoma que tinha antes, né? Então, se era um sangramento que tinha antes, eu espero que quando voltar, o bebê tenha novamente sangramento. Então, vamos dizer assim, deu então positivo, né, para a PLV. Então, tu vai ter que dar toda uma orientação para essa mãe, fazer toda uma dieta específica, correto? Exatamente, exatamente. Não é uma dieta fácil de fazer, né? Talvez vocês conheçam alguém que fez uma dieta para proteína do leite, né, que não pode comer nada de proteína. É uma dieta complicada de fazer, mas é possível, tá? Precisa de um acompanhamento nutricional junto para a mãe, isso é muito importante, né? Que existe risco de deficiência de nutrientes para a mãe, né? Como cálcio, vitamina D. Então, se a mãe precisar fazer dieta, é importante fazer essa reposição também. E quais são os cuidados que essa mãe deve ter de não comer, né, derivados ao leite, né? Mas quais são os cuidados assim que essa mãe tem que ter? O que eu geralmente ensino as mães nas consultas é ler rótulo, isso que é o mais importante. Então, tudo que tem leite na composição, ela não pode. Lembrar que leite é diferente de lactose, né? A lactose é o açúcar do leite, que é outra coisa. Aqui a gente está falando de proteína do leite. Mas tudo que tiver leite, que tiver o soro do leite, como o whey, por exemplo, tem alguns nomes mais difíceis, que aí é importante saber que eles existem na hora de procurar no rótulo, como caseína, alfa-lactobumina, por exemplo, né? São alguns subgrupos de proteína, que é importante pelo menos ter uma ideia para conseguir procurar no rótulo, né? Às vezes só o contém leite não é o suficiente, tem que procurar bem minuciosamente. Deve ser difícil também, né? Não pode comer queijo, enfim, exatamente, requeijão. E aí existem substitutos. Por isso que é importante também ter um acompanhamento nutricional para entender qual que é o melhor substituto para a mãe ter uma dieta adequada também. Sim, não adianta comprar zero lactose que também não tem... Exatamente, isso é muito comum, né? É muito comum. Muitas mães chegam falando, eu tirei a lactose e não melhorou nada. Realmente, não vai melhorar porque o mecanismo que causa é diferente, né? A proteína é uma coisa e o carboidrato, né, que é o açúcar, que é a lactose, é outra coisa. Doutor, explica para nós, então, qual é a diferença entre alergia e intolerância? Perfeito. Essa é uma pergunta bem importante da gente falar, porque as famílias têm muito essa dúvida, os cuidadores têm muito essa dúvida. A intolerância alimentar é uma dificuldade na digestão, né? O alimento que a gente mais costuma ver essa dificuldade é justamente a lactose. A lactose ela é um açúcar que ele é digerido no nosso intestino por uma enzima chamada lactase. Quando falta essa enzima, a lactose não é digerida e ela acaba sobrando dentro do intestino. E aí ela vai fermentar e pode fazer sintomas, que os sintomas mais comuns é distensão da barriga, formação de mais gases, o bebê pode ter mais cólica, né? Criança maior vai ter mais dor abdominal e diarreia também. A alergia, os sintomas são diferentes, são aqueles que eu tinha falado antes. Pode fazer sintoma de pele, sintoma respiratório, pode também fazer cólica e diarreia, mas aí vai ter o sangramento nas fezes, que eu já não espero ver isso na intolerância à lactose. Outra coisa que é importante, a intolerância à lactose normalmente é em criança maior. A gente começa a pensar numa intolerância primária, né? Criança acima de 5, de 10, em adultos também. Criança pequenininha, com meses de vida, é muito raro ter uma intolerância à lactose. A menos que ela tenha uma gastroenterite, que é uma virose, por exemplo, e aí tem uma intolerância que a gente chama de secundária, que aí é por causa de uma infecção, mas costuma ser temporária daí. Tá. E a PLV, ela tem cura? A PLV tem cura, e a cura a gente chama de tolerância. Depende muito do tempo, o tipo de alergia que a criança tem. Se é aquela alergia mais imediata, normalmente demora um pouco mais para essa tolerância chegar. A não imediata, que demora um pouco mais de tempo para aparecer os sintomas, normalmente até o segundo, terceiro ano de vida já costuma fazer a tolerância. Algumas crianças um pouco mais cedo, no primeiro ano de vida, algumas um pouco depois. Isso depende muito dos sintomas e de como que é essa alergia da criança. Tu falou, né, que a mãe, como ela vai fazer uma dieta específica, né, ela pode ter alguma deficiência, né, de nutrientes, enfim. E o bebê também pode ter a mesma deficiência ou não? Sim, também. Inclusive, depois o bebê, quando faz a introdução alimentar, ele continua sem poder consumir a proteína do leite, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na dieta que o bebê está recebendo e qual substituto que a gente está utilizando, né? O bebê precisa de um acompanhamento médico de perto, para sempre colocando na curva de crescimento, ver se está adequado ou não. E em alguns casos, quando é muito tempo de restrição, a gente às vezes precisa fazer exames para ver micronutrientes, que aí é ferro, vitamina B12, vitamina D, cálcio. Então é bem importante a gente entender tudo que a criança come para ver se está adequado ou não. A maioria das vezes, esse bebê, né, que tu falou que ali pelos 2 meses, mais ou menos, é quando começa a aparecer, né, mais ou menos. Ele está em
geralmente em aleitamento exclusivo, né? É aí que aparece? Costuma ser mais ou menos nesse período mesmo, tá? E uma informação muito, muito, muito importante. A mãe não precisa parar de amamentar. O leite materno sempre vai ser o melhor. Idealmente até os 6 meses de forma exclusiva e até os 2 meses de forma complementar, mas a mãe segue amamentando normalmente. Leva um tempinho até melhorar, depois da mãe suspender a proteína da dieta. Mas normalmente em questão de alguns dias já costuma ter essa melhora. Ah, tá. Bom tu ter tocado nesse assunto, né? Porque a gente pensa assim, tá com alergia ao leite da mãe, né? Mas não, então, na verdade, não é isso. Não tem nada a ver com o leite da mãe. O leite da mãe sempre foi, sempre continua sendo maravilhoso. A questão é que a proteína do leite de vaca que a mãe consumiu é essa proteína que passa para a criança. Assim como em outras alergias, por exemplo, alergia ao amendoim, ou alergia ao ovo, também é isso, né? Também é o contato que a mãe teve com a proteína e acabou passando para a criança. Muito bem, então. Doutor, muito obrigado por esse quadro, né, esclarecedor de perguntas. E agora a gente vai falar aqui sobre o patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em armação de grau, óculos e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns modelos que você só encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Hermenegildo Zegna, é um modelo masculino, super elegante e a parcela dele apenas R$ 258. Todos eles vocês podem parcelar em até 10 vezes sem juros. Esse aqui é um Dolce & Gabbana. Esse aqui, gente, olhem que arraso. Está super em alta esse modelo em máscara. E a parcela dele está saindo por apenas R$ 398. Esse aqui é um Miu Miu e ele é tendência agora no verão. E a parcela dele está saindo por apenas R$ 369. Um arraso, né? E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha Kids, da Nano, que é um óculos muito flexível. Ele, além de solar, ele também é de grau. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e a parcela sai apenas por R$ 158 e você ainda ganha uma mochila exclusiva da marca. Esse aqui também é um Miu Miu. E agora ele é tendência no verão, por ser um óculos pequeno. Olha que arraso este óculos, super elegante. E a parcela dele está saindo por R$ 349. E eu também trouxe esse Prada, que é um tradicional da marca. E a parcela dele está saindo por apenas R$ 298. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Agora, doutora, a gente vai entrar num quadro que é de mitos ou verdades, tá? Tu vai pegar essa plaquinha aqui, Tá bem. Eu vou falar uma situação e tu vai me responder se é mito ou verdade e tu vai me justificar a tua resposta. Tá bem. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Então tá. A PLV é frescura ou modinha? Mito. Eu sei que as vós falam muito isso, né? Que na minha época não existia alergia. A gente sabe que tem aumentado o número de casos de alergia à proteína do leite de vaca, sim. Mas muitas crianças que antigamente tinham uma cólica que era mais difícil de controlar, às vezes tinham diarreia, até sangramento nas fezes, elas já poderiam ter uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente vê que os casos estão aumentando, sim, e precisa de um acompanhamento de perto. Perfeito. Toda a PLV causa sangue nas fezes. Mito também. Não costuma... É o sinal mais comum, o sangramento nas fezes, mas existem vários outros sintomas. Então, tem crianças que vão ter sintomas de refluxo, por exemplo, como único sintoma da alergia. Algumas outras podem ter lesão de pele, né? Então, o sangramento é o mais comum, mas não é excludente de outros sinais que podem ter também, né? Perfeito. Se o bebê tem APLV, nunca mais poderá consumir leite. Isso é um grande mito também. O bebê sim pode voltar a consumir leite quando a gente faz esses testes de provocação, que é para ver se a criança já adquiriu a tolerância. Normalmente a gente faz de tempos em tempos,
Alguns lugares, alguns estudos, né, falam de a cada 6 meses, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E aí a gente vai testando os alimentos para ver se a criança tolera. Os alimentos inicialmente cozidos, para ver se a criança, quando a gente aquece a proteína, a criança costuma aceitar melhor, né? E depois a gente vai passando para os derivados, né, iogurte, queijo, e depois sim, pensando numa dieta que tenha o leite mesmo in natura. Ai, que ótimo. Então, em 6 meses, o ideal é sempre estar fazendo esse acompanhamento para ver se já melhorou essa alergia. Exatamente. Em alguns tipos de alergia, esse teste tem que ser dentro do hospital. Para as alergias mais graves, que são alergias como anafilaxia, por exemplo, tem que ser em ambiente controlado. As dos sintomas gastrointestinais, normalmente a gente faz em casa, mas tem que ter uma supervisão médica, né? O médico tem que orientar qual que vai ser o melhor momento para aquela criança, né? Tem alguma situação, então, também de fechar glote, né, que a gente chama, né, da pessoa não respirar? Exatamente. Quando tem quadros grave, de anafilaxia, que são quadros mais graves, que são as crianças que têm uma alergia potencialmente mais grave, essa criança não pode ter contato com proteína do leite de forma esporádica em casa, por exemplo, né? Isso a gente tem que evitar ao máximo, porque pode ser uma condição realmente bem grave. Se isso acontecer em algum momento, vai para emergência, né? E para evitar com que isso aconteça, tem que ter um acompanhamento e aí a gente vai orientar as medidas que a criança precisa ter quando isso acontecer. Perfeito. Cortar o leite resolve todos os sintomas imediatamente. Esse é mito também. Normalmente leva um tempinho. Criança que está recebendo leite, principalmente através de leitamento materno, né? A mãe que está consumindo a proteína, leva um tempo para diminuir os sintomas e reduzir totalmente. O tempo varia muito, tá? O que se diz é mais ou menos em 48 a 72 horas o leite para de passar, digamos, para a criança depois de interromper esse consumo da proteína do leite pela mãe, né? Mas algumas crianças continuam com sintomas um tempo até um pouquinho maior. E aí é bem importante ver se não está tendo escape, porque muitas vezes a mãe está consumindo alguma coisa que não sabe que tem a proteína do leite e por isso que a criança não melhora. Muito bem. A PLV, intolerância à lactose são a mesma coisa? Mito também. São diferentes, né? Então, a faixa etária normalmente é diferente. A alergia é em bebê menor, em bebê nos primeiros meses de vida. Intolerância à lactose é em criança maior, que costuma acontecer. E os sintomas são bem diferentes, né? Intolerância à lactose tem mais diarreia e distensão abdominal. E na alergia pode ter sintomas na pele, pode ter esses sintomas respiratórios, também pode ter sintoma gastrointestinal, como vômito, como cólica e diarreia, mas o sangramento nas fezes, por exemplo, já é um sintoma bem diferente que nos ajuda a diferenciar as duas condições. Eu falei do diagnóstico, mas não deve ser muito fácil, né? Tu tem que descartar várias outras possibilidades antes de dizer que a criança tem a PLV, né? Exatamente. E é bem difícil também convencer as mães da importância de fazer o teste, porque muitas vezes a criança melhora, e aí a gente tem que propor para a mãe, olha só, agora a gente vai precisar oferecer de novo, tu vai ter que consumir a proteína do leite e ver se a criança vai ter sintomas. Algumas mães ficam desesperadas no momento, falam, o teste não basicamente é isso? É basicamente isso. Só que é super importante, porque se a gente não faz isso, talvez a gente faça uma restrição de leite na dieta da mãe, né, por 6 meses, que às vezes não precisa. Então, se a criança não voltar a ter sintomas, talvez a gente consiga parar por aí. Perfeito. Criança com a PLV não pode ir à escola normalmente. Isso é mito. A criança deve ir para a escola, não tem nenhum tipo de contraindicação. Mas assim como outras doenças que envolvem alimentos, como a doença celíaca, por exemplo, que está relacionada com o glúten, né? A escola tem que saber da condição da criança, os cuidadores que vão estar na escola, as professoras, quem vai fazer a dieta, né, se tiver nutricionista. É importante que tenha esse bom controle também, né, para que a criança tenha a alimentação mais normal possível dentro do que pode e tenha uma rotina normal também. Perfeito. A PLV pode afetar o crescimento se não for bem acompanhada. Essa é verdade. Se a gente não tiver um controle do que a criança está comendo, a quantidade que ela está comendo e como que essa reposição está sendo feita, tem grande chance da criança ficar em déficit nutricional, que a gente fala, né? Que é não estar consumindo a quantidade adequada. E uma coisa importante que eu não havia falado antes também, Dani, quando a gente substitui o leite, a gente tem que cuidar muito pelo que a gente está substituindo. Algumas crianças que não têm aleitamento, estão utilizando fórmula, existem fórmulas especiais para crianças alérgicas, que é com a proteína hidrolisada, que é uma proteína mais quebrada em pedaços menores. Ou essa, que a gente chama de extensamente hidrolisada, ou de aminoácido, que é uma porção bem pequenininha da proteína. Claro que tem situações específicas que a gente usa cada uma delas, né? Mas esse que é normalmente o que a gente substitui.
Leite de outros mamíferos, por exemplo, que tem muito lugar que acaba usando, muitas mães acabam utilizando ainda, não é o melhor porque faz muita reação cruzada. Então o bebê acaba tendo sintomas também quando consome leite de outros mamíferos como substituto. Esses leites geralmente, né, eles são bem caros, né? São bem caros. Existe um programa no estado do Rio Grande do Sul, que é um programa que o estado fornece de acordo com a situação que a criança está. Então, tendo esse diagnóstico bem comprovado, é possível fazer laudo e pedir para a Secretaria de Saúde para receber essas fórmulas infantis quando precisa. Olha, isso é muito importante para quem está nos assistindo. Como é que faz esse cadastro, doutor? Esse cadastro normalmente é o médico que faz. É. Então, vai passar pela avaliação médica, né? O médico vai confirmar ou não o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. E a partir disso, é emitido um laudo. E aí, com este laudo, a mãe pode levar para a secretaria, né, para fazer essa autorização, para receber a fórmula. Olha que legal. Aí depende do número, assim, quantos eles dão, deve ter um limite, né? Na verdade, é assim, a gente faz um cálculo de acordo com quanto que a criança consome, né? Então, é claro, que uma criança pequenininha que mama 120 ml 8 vezes ao dia é diferente de uma criança que está mamando 210 ml mais vezes, né? Ou menos vezes, mas uma quantidade no dia que fica mais. Então, a gente sempre calcula a quantidade de latas que a criança vai precisar e é justamente esse número que a gente pede para o Estado. Ótimo, hein? Perfeito. Que bom, né, que tem essa alternativa. É muito bom. Isso ajuda muito mesmo. A orientação médica é essencial no tratamento da PLV. Isso é verdade também. Sem uma orientação adequada, a gente não consegue manter uma dieta adequada para a criança. E é isso que a gente está falando. A criança fica em um risco nutricional e não fazer dieta por conta, né? Porque a dieta por conta, muitas vezes, a gente está fazendo mais mal do que bem. Está trazendo mais malefício para a criança do que realmente benefício. Então tá, doutor, muito obrigada por esse quadro, né, de mitos e verdades. Eu acho que tu tá ajudando aí muitas famílias, né, que ficam na dúvida, traz medo, traz angústia, né, e com certeza tu tá aí abrindo os olhos também de muitas famílias aí estar atentas a possíveis sintomas, né, que pode vir aí com bebezinhos pequenos, né, que a gente é tudo novo, né, ainda mais para pais, né, de primeira viagem, tudo muito novo, né. Então, assim, ó, primeira coisa, não se assustar e procurar, né, sempre o pediatra, buscar ajuda, fazer avaliação e é isso, né? Sempre tá falando com o pediatra, né, com o seu pediatra, com possíveis situações, né, doutor? Exatamente. Então tá, agora vai entrar o quadro que eu amo aqui no programa, que é a dica do especialista, tá, doutor? Nesse quadro, eu gostaria que tu desse uma dica para uma mãe, para uma família que recém veio esse diagnóstico, né, que o bebê tem APLV. Qual é a tua dica que tu daria para essa mãe ou para essa família ou para o cuidador, enfim? Perfeito. Eu vou dividir em 2 dicas, tá? Que tem 2 dicas principais. A primeira delas é ter um pediatra, um gastropediatra, um profissional para chamar de seu, para poder estar acompanhando de perto o que está acontecendo e orientar da melhor forma possível, para quando tiver dúvidas, o que fazer em tal situação, porque gera muita dúvida, né? Tudo que é novo assusta muito, tudo que é desconhecido gera muita aflição. Ver o bebê sofrendo é algo que preocupa muito as mães, né? Mas o mais importante é saber na alergia que é temporário. E o segundo ponto é sobre a culpa. Tá? As mães, as famílias, né, trazem uma culpa gigantesca nos ombros, como se algo que tivesse feito na gestação ou nos primeiros meses de vida da criança que tivesse causado alergia. E não é assim, tá? Infelizmente, a gente vê que tem aumentado o número de casos de alergia, mas não existe culpa nenhuma. Os pais não têm culpa nenhuma sobre isso. E, infelizmente, a gente vê que tem aumentado o número de casos, mas o mais importante, tendo um acompanhamento adequado, a vida é normal. Sim, porque é muito normal, né, a mãe já achar que comeu alguma coisa e está fazendo mal para a criança, né? Exatamente. Mas isso não, não é verdade. Isso não é verdade, isso é um mito. Exatamente. É o maior dos mitos da alergia. E o aleitamento materno sempre tem que ser prioridade. Essa que é a... Falei 2, mas eu vou falar a terceira. Aleitamento materno sempre que possível vai ser prioridade. E aí a mãe, né, tem que fazer aquele esforço, né, de fazer aquela... Que eu acho que qualquer mãe não vai se importar de fazer, né, essa dieta, né, de não comer nenhum tipo de proteína do leite, né, que vai fazer bem pro seu filho, né. Então eu tenho certeza que toda mãe vai estar disponível, vai querer fazer isso, né, pro bem do seu filho. E o mais importante, tem cura, gente. Então é isso, né, tem cura, tem solução, é só procurar o pediatra, um gastro, Exato. né.
E nos casos que não for possível continuar com o aleitamento materno, também tá tudo bem, né? Isso que é importante também saber, né? Quando não dá, tá tudo certo, não dá, a gente pensa numa estratégia para a criança e a família fique o melhor possível. Perfeito. Doutor, gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no programa. Foi assim, ó, maravilhoso o nosso bate-papo aqui, esclarecedor, cheio de esclarecer mitos, verdades também, né? Então, quero agradecer a tua vinda aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigado pelo convite. Tá. E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu @ aqui na tela. Só entrar em contato comigo, mandando dúvidas, sugestões de temas, vídeos, qualquer tipo de pergunta, que eu vou ter imenso prazer em respondê-los. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Se você está assistindo, recebeu esse diagnóstico e sentiu medo, culpa ou solidão, respira. A PLV não é culpa da mãe, não é erro na criação e não define quem você é como mãe. Com informação, acolhimento e acompanhamento, seu filho pode crescer saudável e feliz. Aqui no Mãe Sem Culpa, a gente acredita que mãe não precisa ser perfeita, e sim precisa ser apoiada. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.